minha amiga da costura, tudo bem com você? Eu sou Andréia Cristi, da loja Cololo Baby. Você está no vídeo de número 2 de respondendo as dúvidas das alunas sobre a calça de moletom utilizando o nosso molde base. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link da aula de número 1, vou deixar o link da apostila e também convido você a conhecer a minha loja online acessando www.andreiacristi.com. No vídeo de hoje nós vamos dar destaque a duas dúvidas frequentes das alunas. A primeira dúvida é como costurar essa calça de moletom. A gente está fazendo uma calça de moletom, um modelo bem simples. E as minhas alunas têm muita dúvida como costurar a peça, a sequência da costura para fechar essa peça, para que a peça não fique torta, para que não fique uma perna maior que a outra, a parte da frente maior que a parte das costas, e também uma forma de fechar essa calça para que ela não fique torcida. Esse vai ser um destaque do vídeo de hoje. O outro destaque, a outra dúvida recorrente das alunas que eu vou estar mostrando no vídeo de hoje é fazer um punho, tá, na perna dessa calça utilizando o mesmo tecido. Então, de repente, você não tem a ribana aí à sua disposição, ou não tem a ribana da cor que combine com o seu tecido, a gente vai fazer utilizando o mesmo tecido da confecção da calça, a gente vai fazer o punho. Então, nós vamos ter o destaque para essas duas dúvidas das alunas, tá bom? Vamos iniciar, então, costurando essa calça. Eu vou fechar ela toda na overlock, tá? Já tô aqui, ó, com a minha máquina de overlock. Hoje eu vou costurar numa máquina overlock industrial, tá bom? Tenho aqui, ó, 2 fios e uma linha, tá? Mas você pode costurar na sua máquina de costura doméstica tranquilamente. Pode costurar na sua máquina chinesinha, quem tá iniciando, eu sempre indico que inicie aí com uma chinesinha, se a sua confecção tá no início, se você confecciona poucas peças, tá? Não tem problema a sua máquina, vai dar certo do mesmo jeitinho. Como que eu vou fazer? Ó, eu tô aqui com a calça já cortada, deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe primeiro. A gente cortou na aula passada a parte da frente da calça, tá? Tá dupla aqui. Ela tá já com direito pra dentro, cortei no moletom aqui flaneladinho, tecido bem fofinho, parte da frente. Cortei aqui a parte das costas também, ó, tá dupla, tá? E já tá com direito pra dentro. E aqui na parte desta cava aqui, ó, do cavalo ou do gancho, né? Eu já coloquei aqui a minha etiqueta. Então, eu vou mostrar a sequência que eu faço pra fechar uma calça de moletom na overlock, para que essa calça não fique toda torcida, com as pernas torcidas. A dica número 1 começa lá no vídeo passado, ó, hoje o vídeo ficou todo rosa, rosa com rosa. Ai, então, a dica para não ficar com a perna da calça torcida é a seguinte, já começa desde o corte da sua peça. O seu molde, você tem que ver nele o sentido do fio do tecido, colocar esse molde certinho, paralelo com a auréola do tecido para você fazer o corte certinho. Então, a primeira dica para você não ter uma perna de calça toda torcida é cortar certinho no fio do tecido, igual eu mostrei no vídeo anterior, que vai estar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Outra dica para não ficar com a perna torcida é a sequência para fechar essa calça, tá? Então, o que eu vou fechar primeiro? Eu vou fechar aqui a parte dos ganchos, tanto das costas quanto aqui do gancho da parte da frente, tá? Esses dois locais aqui é o que eu fecho primeiro. Eu estou mostrando a forma que eu faço aqui no meu ateliê. Não quer dizer que está certo ou que está errado. É apenas a forma que eu faço aqui e dá certo pra mim, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui, então, primeiro os ganchos. Fechei aqui o gancho da parte da frente. Vou fechar o gancho da parte das costas. Aqui na parte das costas eu já coloco aqui a etiqueta, porque eu sou doida para esquecer de pôr a etiqueta, então eu já deixo ela aqui com a agulha. Vou mostrar a etiqueta que eu
que eu faço, ó. A etiqueta que eu faço é essa daqui. Ela é um tecidinho sintético, parece uma entretela, um TNT engomado. Aí eu coloco a logo, coloco o nome aqui da minha marca, né? Da marca da minha loja, do meu ateliê Cololo Baby. E aqui já tem todos os tamanhos. Daí eu venho com a caneta e risco o tamanho que eu tô fazendo. Essa daqui que eu tô fazendo é o tamanho 6. Então depois eu venho aqui, ó, com uma canetinha e marco aqui o tamanho 6. Então eu faço uma etiqueta só e já tem todos os tamanhos, daí eu vou e marco aquele tamanho que eu quero. Assim eu não preciso ficar fazendo várias etiquetas, uma etiqueta para cada tamanho, tá? Faço desse jeitinho aqui, depois é só eu marcar. Fechei então a parte dos ganchos. Agora eu vou fechar a lateral dessa calça. Então eu vou abrir aqui a calça aqui na minha mesa. Ó, aqui tá a parte das costas, tá ali a etiqueta, né? Parte das costas da calça, a parte da frente. O pulo do gato vai estar a hora que a gente for fechar o entrepernas. Então eu vou colocar aqui a parte da frente aqui em cima. Coloquei direito com direito, tá? E vou fechar então a lateral da perna. Como que eu faço? Eu vou pegar aqui essa lateral, né? O comecinho aqui em cima, o cos, coloco aqui na máquina. Então eu deixo ele bem alinhadinho, coloco aqui na máquina, costuro o comecinho. Costurei o comecinho, eu paro, daí eu venho aqui, ó, e já acerto todo o restante da calça aqui. Então eu venho aqui na barra, lá embaixo, no pé, já junto pontinha com pontinha, ó, acho que dá pra ver bem, né? Aqui é o cos, aqui embaixo eu já junto pontinha com pontinha e seguro pra não sair do lugar. E aqui também, ó, no meio aqui da perna, eu já seguro aqui no lugar pra não sair. Então eu sempre fico segurando as pontinhas e segurando aqui no meio, e ali eu já aprendi na máquina. Assim eu vou costurar segurando esses dois locais aqui e não vai acontecer de, por exemplo, o tecido de baixo esticar mais ou o tecido de cima esticar mais e a hora que chegar na barra lá embaixo ficar desse jeito assim, ó. Sabe? Quando um tecido vai costurando mais e o outro vai cedendo, aí chega lá embaixo e fica desse jeito. Aí sobra isso aqui lá embaixo, você vai lá e corta para ficar do mesmo tamanho. Essa perna vai ficar torcida, principalmente depois que molhar a peça. Sabe, vai ficar uma perna torta. Então, você aqui embaixo na barra já tem que segurar, encaixar bem pontinha com pontinha. Aqui no meio, aqui também, ó, você já segura e ali em cima, no cos, já tá preso na máquina, tá? Aí você deixa tudo assim já presinho. Vamos imaginar que você tá fazendo uma calça muito grande, uma calça de adulto. Então, coloca alfinetes, tá? Se você não consegue segurar toda a extensão da perna, se for uma perna muito grande, coloca alfinete para prender tudo no lugar. Uns 4 alfinetes aí, depois você costura, tá? Agora, se é uma pecinha menor, você segura aqui na mão e já pega e passa ali na máquina, ó. Essa máquina que eu tô usando aqui é uma máquina Lamax, tá? Ela é uma industrial. Eu tô falando qual máquina que é, porque eu sei que as meninas vão me perguntar. É uma marca muito boa. Já tenho a reta dessa marca aqui. Nunca me deu problema, tá? Estou falando da máquina industrial porque eu sei que vocês vão perguntar, tá bom? Mas você que tá aí iniciando a sua confecção de roupa infantil em casa, não se preocupe com máquina industrial, com motor direct drive, com isso, com aquilo, tá? Uma máquina chinesinha para você começar tá bom. Uma máquina overlock, ultralock, da Singer, da Brother, da Janome, também são marcas boas, máquinas boas que você também pode iniciar a sua confecção por elas. Então eu fechei aqui a lateral da calça, eu comecei do cos até chegar na perna. Agora eu vou fechar o outro lado, né? Então eu presto atenção para fazer a mesma coisa, fechar do cos até a barra lá embaixo. Eu não inverto e começo a costurar da barra até o cos, tá? Sempre do cos até a barra da calça, dos dois lados. Então, eu viro ela pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Pego aqui a parte que é o cos, aqui é o cos, junto pontinha com pontinha, prendo ali na máquina, aí eu paro, né? Vai prender ali.
Aí eu venho alinhando aqui o restante da lateral dessa perna, mais ou menos aqui no meio eu dou uma seguradinha, vou até a barra lá embaixo da perna, ó, deixo as duas aqui do mesmo tamanho, tá? Então eu faço 3 pontos de apoio, um ali na máquina, um aqui no meio da perna e um na barra lá embaixo. E daí sim eu vou e fecho, para que não aconteça do tecido de cima ou de baixo um ceder mais que o outro e a hora que chegar lá embaixo ficar desencontrada as pontas. Tá? Então agora eu tô chegando na barra aqui embaixo e fica tudo alinhado, tudo na mesma altura, tá? A barrinha da perna lá embaixo, o cos aqui em cima. Agora, a gente vai fechar a parte do entrepernas. A parte do entrepernas é uma parte também que a gente tem que prestar bastante atenção. Qual é a questão aqui do entrepernas? Ó, você pode ver que a parte das costas da calça é sempre maior que a parte da frente. Então, você nunca deve cortar isso daqui, tá? Você vai pegar essa partezinha aqui e vai levar até lá embaixo. Então, você vai começar aqui no meinho aqui do entrepernas, alinhando costura com costura. Bem alinhadinho. E coloca um alfinete aqui. Aí, pra fechar essa calça também, como que eu vou fazer? Ó, o resto também eu puxo tudo pra cá até chegar, tá? Nunca corte a parte de trás da calça, porque as minhas alunas que são iniciantes, elas acham que tem que ser do mesmo tamanho a parte da frente, a parte das costas, e acaba cortando. E não é. As costas da calça é sempre maior. E eu falo isso em todos os vídeos, e sempre tem aluna que ainda não assistiu e que tem essa dúvida, tá bom? Então, eu posicionei tudo, tá? Deixei tudo alinhadinho, comecei por aqui. Vou colocar na máquina de overlock da seguinte forma. Aqui tá o meio da entrepernas, eu vou medir aqui uns 3 dedos pra cá, da onde tá a costura central. Vou colocar a máquina aqui, vou começar a costura aqui, tá? Vou costurar daqui até aqui. Paro, tiro da máquina, coloco 3 dedinhos aqui pro lado de cá, coloco na máquina e costuro daqui pra lá. A hora que eu vou costurar daqui pra lá, eu presto bastante atenção na faquinha da overlock, pra faquinha da overlock não cortar a primeira costura que eu fiz daqui pra lá, tá? Por que que é legal fazer a costura desse jeito? Porque você faz uma costura reforçada, tá? Você vai passar a costura 2 vezes aqui nesse fundinho, a hora que você for daqui pra lá e a hora que você vir daqui pra cá. Então, você vai costurar aqui 2 vezes, a costura vai ficar reforçada, a sua peça vai ficar melhor costurada, porque quando a gente compra uma calça de moletom, o primeiro lugar que descostura e que abre é esse fundinho aqui. Então, a sua já não vai acontecer isso, porque você vai fazer uma costura reforçada. Desde que, quando você for costurar daqui pra lá, você não corte a sua primeira costura com a faquinha da máquina. Presta bastante atenção nisso, tá? Outra coisa, por que que é legal você fazer assim? Porque você vai costurar daqui até lá, você vai segurar também as pontinhas aqui, vai segurar aqui no meio e vai passar o overlock. Então, dificilmente o seu tecido aqui vai ceder e vai ficar torto aqui embaixo. Dificilmente. Se você alfinetar, segurar certinho, ele não vai ceder, ele vai costurar de uma vez só. Então, você vem costura daqui até lá. Se você colocar na máquina assim e passar a costura de fora a fora dessa perna aqui até chegar nessa perna aqui, provavelmente, como a extensão aqui é bem grande, esse tecido vai ceder. A hora que chegar aqui, ou vai sobrar tecido em cima ou vai sobrar tecido embaixo. Isso faz com que a perna da calça também fique torta. Eu costuro assim, de fora a fora, quando eu tô fechando o mijãozinho, que é a calça do bebê, que é bem pequenininha, e no máximo quando eu tô fechando uma calça de moletom de tamanho 2, ou quando eu tô fechando um shortinho, coisas pequenas, tá? Quando eu vou fechar uma calça que é maior, então a probabilidade dessa perna ficar torta é maior, eu costuro desse jeito. Vou colocar a máquina aqui, vou costurar até lá,
Depois eu coloco aqui e costuro daqui pra lá. Então, vamos lá, então. Levanto aqui o pezinho da minha máquina, encaixo ali a minha peça, baixo o pezinho, tá? Então, o meinho da perna tá aqui, eu coloquei cerca de 3 dedos antes dessa costura central. Tirar o alfinete e vou, então, ó, dou a primeira costuradinha pra máquina segurar ali. Agora, eu venho terminando de acertar o resto, né? Pego aqui embaixo o pezinho aqui da calça, já coloco aqui alinhado, já seguro aqui no meio da perna, então são 3 pontos de apoio, a máquina, o meio da perna e a pontinha lá embaixo e costuro tudo. Muita atenção para a calça não entrar por baixo, né? E você cortar aqui alguma coisa que não deve. E ó, prontinho quando você chega lá embaixo, no pé da calça, na barra, ó, vai bater tudo do mesmo tamanho. Agora eu vou costurar no outro sentido, então eu vou virar a calça, né? Olha, eu costurei daqui pra lá, agora eu vou começar aqui e venho. Muita atenção pra faquinha da máquina não cortar essa primeira costura que eu acabei de fazer. Então tá, ó, costurei ali a parte central, né? Venho aqui, vou segurar a barrinha embaixo. Tem os alfinetes aqui que eu vou até tirar. Então, eu vou segurar no meio da perna, a barrinha lá embaixo e bora costurar. Então, agora você dá aquela conferida, né? Se prendeu tudo do jeito que você queria. Ó, aqui no meio fica uma costura reforçada, tá? Dá aquela conferida se prendeu tudo. Costurou tudo, então, ó, belezinha. Estamos aqui com a calça fechada. Se você seguir esse passo a passo, essa sequência para estar costurando a sua peça, não vai acontecer da perna ficar torcida. Agora nós vamos para a dica de número 2 desse vídeo. Nós vamos colocar punho nessas pernas e vamos imaginar que eu não tenho punho, não tenho ribana para colocar aqui. Então eu vou fazer do mesmo tecido, porque eu não tenho ou porque eu não encontrei da mesma cor. O que eu vou fazer? Lembra que no vídeo passado eu tinha guardado alguns retalhos das sobras desse corte aqui? Então agora eu vou usar eles. Como que você vai cortar esse punho? Tem um lado do tecido que ele estica mais, tá? E tem um lado que ele estica menos. Esse lado que ele estica menos é o lado da auréola. Então, a auréola do tecido tá aqui, tá? E aqui tá a largura. Na largura, ele estica mais. Na auréola, ele estica bem pouquinho. Então, a gente tem que prestar atenção nisso para tá cortando esse punho aqui. Aqui, no sentido da auréola do tecido, eu vou cortar 20 centímetros. Eu vou fazer aqui um punho onde eu vou utilizar 20 centímetros. Se você quiser um punho maior ou menor, você pode variar esse tamanho. No meu caso, hoje nessa aula, eu vou fazer um corte de 20 centímetros no sentido da auréola. Eu venho aqui, tá? Pego a régua, marco aqui onde é 20 centímetros e corto uma tira, tá? Como é que eu tô utilizando um retalhinho, eu já cortei aqui, ó. Aqui é o sentido da auréola, que é o sentido que não estica ou que estica bem pouquinho. Eu cortei 20 centímetros. Vou dobrar. Isso daqui vai ser a parte que eu vou usar para fazer, então, o meu punho aqui na perna, tá? Então, como que eu fiz? Aqui eu tenho 20 centímetros, né? Eu dobrei ao meio. Aqui eu tenho a perna da calça. Agora eu tenho que ver o comprimento desse daqui que eu tenho que cortar. Então, você vai pegar o seu tecido, no sentido da auréola, corta uma faixa comprida com 20 centímetros. Pega essa faixa comprida de 20 centímetros e dobra ela ao meio. Você vai ter esse canudinho aqui, comprido. Aí, agora, a gente precisa medir aqui a largura da perna para ver o tanto que eu quero de ribana, tá? E eu vou cortar esse tantinho de ribana de 2 a 3 dedinhos menor do que o tamanho da calça, tá?
aqui, ó, 3 centímetros mais ou menos menorzinho, tá? Então, o sentido que esse tecido vai esticar, ó, vai ser aqui, tá? Quando você colocar ele dobrado para fazer aqui o punho, ele tem que esticar, tá? A auréola dele tá aqui, ó. A auréola dele tá aqui. O sentido que ele estica tá aqui. E eu vou dobrar, tá? O tamanho que eu vou cortar aqui vai depender do tamanho da calça que eu tô fazendo. Eu vou cortar ele com 3 centímetros ou 2 dedinhos menor que a largura da calça, tá? Então, o comprimento desse canudinho aqui depende do tamanho da sua calça. Corta sempre 3 centímetros menor. A largura, que aqui a largura do meu eu cortei com 20 centímetros, você pode cortar com a largura que você quiser. Se você quiser um punho mais estreitinho ou mais largo, tá? Então, eu cortei 2 iguaizinhos. Aqui tá o sentido que ele estica, né? Porque eu vou fazer as duas perninhas. Sentido que ele estica. Aqui o sentido da auréola, que tem 20 centímetros. E a largura aqui eu vou cortar o suficiente que dê para fazer aqui com 2 dedinhos menores ou 3 centímetros, tá? Você corta um, depois você pega o seu pano, coloca aqui e corta o outro igualzinho para fazer a perna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nesse sentido aqui que ele estica, eu vou fechar ele, tá? Então, aqui, ó, tá o sentido da auréola, o sentido dos 20 centímetros. Eu vou fechar aqui. Fechei aqui, ó, na largura dos 20 centímetros. Agora, eu vou desvirar aqui, deixando ele dobrado. Deixando aqui o meu punhozinho, né, ó, que já vai estar aqui prontinho, fechadinho. Aí, eu vou pegar essa costura que tá aqui, vou colocar esse punho aqui dentro da calça, ó. A calça tá aqui, né, entre pernas. Vou colocar esse punho aqui dentro e esse sentido aqui, ó, dessa dobrinha vai estar alinhado com essa costura interna aqui do entrepernas, tá? Então, a emenda do seu punho, você coloca alinhada com a costura interna da perna. Aí, ele vai ser menor, né? Ó, ele vai estar menor que a perna, só que você cortou no sentido do tecido que ele estica, tá? Então, ele vai chegar até o tamanho da sua perna. Vou colocar ele aqui dentro. Deixo aqui, ó, bem alinhadinho. A partezinha aqui da costura, da emenda com a costura de dentro. Essa parte aqui onde a gente tem que prestar mais atenção, que tem que estar mais alinhado, tá? E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, fechando essa boca da calça junto com o punho ali. E quando eu for na máquina, eu estico esse punho para que ele fique da mesma largura da perna da calça, tá? Então, eu não estico a parte externa, só a parte interna, que é o punho, estico até chegar do tamanho do tecido ali de fora e passo a costura, tá? Então, vamos aqui pra máquina agora, ó. Muita atenção para deixar as costuras alinhadinhas, né? Que fica muito mais bonito. Costura um pouquinho. Seguro o resto aqui, ó. Já dou uma esticadinha nesse punho. E vou costurando ele. Presta bastante atenção, porque são 3 camadas de tecido. E aqui nesse caso são 3 camadas de tecido de moletom. Então, presta bastante atenção se você tá pegando todas as camadas na hora de passar aqui essa costura. Olha lá, ó, passei a costurinha, tá? O punho aqui costurado. Eu fiz com 10 centímetros de largura, tá? 20 centímetros de largura, quando eu dobrei, ficou com 10, perco aqui mais um pouquinho na margem de costura, mas se você quiser fazer um punho também, ó, mais estreitinho, pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom?
Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Vou fechar ele. Vou fechar aqui, ó, no sentido dos 20 centímetros, que é o mesmo sentido da auréola, que é o mesmo sentido que o tecido não estica, ou dependendo do tecido que você tá usando, que ele estica menos. É aqui que eu vou fazer o fechamento. Desviro ele, né? Desviro um pouquinho, deixando ele dobrado. Esses risquinhos aqui que eu fiz com uma canetinha que apaga, tá? Então, depois, na hora que passar o ferro na peça, sai essas marquinhas de caneta. A canetinha que eu tô usando é essa daqui. Já tem videozinho aqui no canal mostrando onde eu compro essas coisinhas que eu utilizo aqui no ateliê. Então, eu vou vir aqui na outra perna agora, ó. Aqui a parte do meio, né? Vou deixar alinhado essa costura que eu acabei de fazer com a costura interna da perna. Essa costura é que eu presto mais atenção, né? De estar deixando igual aqui as duas, posicionadas na mesma reta. Deixo ali bem alinhadinho. A primeira parte que eu prendo, então, na máquina é essa emenda de costuras. Aí, deixo ali a agulha baixada, né? Pego aqui a ribana que tá aqui dentro, né? A ribana tá aqui. Dou uma esticadinha nela, pra ela ficar do mesmo tamanho do tecido da perna. E passo a costura. Mais uma esticadinha nela, pra ela chegar ali até o tamanho. E mais uma costuradinha. Então, você vai esticando apenas a ribana e vai fazendo a volta aqui da costura. Estica bem, tá? Posiciona bem pra não ficar com pregas, pra ficar bem bonitinho. Como você não tá utilizando um tecido próprio para punho, você tá utilizando o tecido da calça mesmo, e ele não tem muita elasticidade, então você vai ter que dar uma boa puxadinha nele pra ele chegar ali e você poder costurar sem ficar pregas, tá? Costuradinho aqui em volta. E ó, belezinha, tá bom? Então essas foram as duas dicas importantes que eu quis passar pra vocês sobre a costura de uma calça de moletom, que é a sequência na costura, para que a calça não fique com a perna toda torcida, a dica da costura do entrepernas para não descosturar a sua calça, e também aqui a dica de que você pode fazer o punho do próprio tecido aqui da calça, se você não tem uma ribana, que também vai ficar bonitinho. E o tamanho aqui desse punho, você pode fazer o tamanho desejado, tá? O meu aqui foi com 20 centímetros de largura, pra gente ter um punho aqui em torno de 8 centímetros. Mas você pode fazer também um pouquinho mais estreito, se você desejar, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que essas dicas tenham sido válidas para sua costura aí no seu ateliê, que agregue aí conhecimento às suas peças, que ajude você a melhorar as peças que você confecciona aí e que fique mais fácil a costura de uma calça de moletom para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Tchau, tchau e até o próximo!